Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um Pode Tudo sobre Ele Cast, trazendo para você o conhecimento da palavra do reino de uma forma simples, mas que de fato vem edificar a sua vida, porque através do conhecimento você vai ter a libertação que você tanto procura e pode ter certeza que é algo simples, mas de fato libertador. Estou junto com a pastora Brenda e com o pastor Paulo Jonatas para mais uma missão, levar a palavra do reino. Pastora, seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada a todos que estão nos assistindo, né? Continuar a série, né? Vamos dar continuidade e finalizar ela hoje. E eu tenho certeza que Deus vai edificar muito a sua vida, que você vai ser edificado, transformado e abençoado em nome do Senhor Jesus. Pastor, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, a paz do Senhor a todos, né? A todos que estão nos assistindo também, que irão nos assistir também. Tenho certeza que essa continuação, né, desse testemunho, dessa série, vai ser muito edificante para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Para como lidar no meio da dificuldade, no meio das provas, no meio do processo, da luta, e sair de todo esse processo adorando e exaltando o nome de Deus. Muito bem, no primeiro podcast dessa série, que você tem aí anteriormente, nós acompanhamos um pouco da trajetória, conhecemos um pouco mais de quem é Paulo Jonatas e Brenda Mirielli, para saber onde nasceram, como que foi a infância, adolescência, como todas as pessoas. A gente passa por momentos bons, ruins, durante nossa trajetória de vida. Erro de algumas pessoas achando que, por estar na igreja, obrigatoriamente tudo tem que estar perfeito aos nossos olhos. Mas quando você vive a palavra do reino, você aprende que a vontade de Deus ela sempre tem e vai prevalecer. E hoje nós iremos falar sobre isso, dando continuidade ao que foi falado no último podcast sobre esta vontade suprema de Deus. Pastora e pastor, falando sobre isso, vocês dando continuidade, falando sobre essa questão da família, a união de vocês como casal, teve aí uma certa dificuldade desde a concepção do primeiro filho? Isso, exatamente. E eu estava analisando, né, toda essa trajetória e tudo que acontece, todas as pessoas que passam na nossa vida tem um propósito, tem uma finalidade. E muitas das vezes a gente rejeita o propósito que a pessoa veio fazer na nossa vida. Então, por exemplo, se a minha mãe biológica, meu pai biológico não teve condições de me criar, então ao invés de amá-lo, eu rejeito. Por quê? Porque não me criou, eu julgo, eu condeno. Mas tudo há um propósito. E eu estava ainda no dia de hoje analisando sobre isso e aí eu estava pensando, né? Deus coloca as pessoas no momento certo, na hora certa, porque Ele tem algo maior para fazer na nossa vida. E demora muitas das vezes para a gente entender isso, né? Mas quando a gente entende, a gente começa a agradecer por todos os processos que nós passamos. Você começa a entender que cada pessoa tem um objetivo e o objetivo final é o seu crescimento. Então, seus pais biológicos, ele tem uma parte fundamental na sua vida. Então, eu não sei se você foi criado pelos seus pais biológicos, se você teve pais adotivos. Eu não sei como os seus pais biológicos, mas a palavra de Deus ela é muito clara e ela diz assim, ó, honra pai e mãe. Não abre aspas. Honra seu pai e a sua mãe se ele for bom para você. Honra seu pai e sua mãe se eles te criarem. Não. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados. Então, mas o meu pai, ele é um bandido, um traficante, ele nunca esteve comigo. Honra, ame, entendeu? Por quê? Porque foi através dele, foi através dela que você é quem você é, entendeu? Deus escolheu eles, não foi tipo assim, foi aleatório, um caso. Não, Deus escolheu para formar você, entendeu? E ele sabia que se juntasse os genes da sua mãe com os do seu pai, formaria exatamente você. Então, seja grato, porque se você é quem você é hoje, é por causa que Deus destinou todo o teu caminho. E
Da mesma forma, honrar, se você não foi criado, né, com os seus pais biológicos, honra quem te criou também, porque foi tudo projetado por Deus. Então, momentos bons, foi Deus que preparou para sua vida? Foram. Momentos ruins, foi Deus que preparou para sua vida? Também, porque o início e o fim, tudo está no controle de Deus. Pastor, falando sobre essa questão, principalmente do início, para que vocês pudessem ter aí, de fato, a família concluído como a própria palavra de Deus diz, que muitos interpretam da forma errada, que o homem e a mulher irão se unir e tornarão uma só carne, apenas através da vinda das suas gerações, né? A gente sempre foi ensinado, né, que a partir do momento que eu casasse, eu já me tornava uma só carne, né? E não é isso que a palavra de Deus quis nos mostrar, né? Que quando fala uma só carne é a junção do seu DNA com o DNA da tua esposa através dos filhos, entendeu? Então, tipo assim, até a gente que é filho, a gente é apenas um casal. Se torna família a partir da vinda dos filhos para nós, né? E antes até da continuação a esse testemunho, né, que vai ser muito poderoso, eu queria ler com os irmãos em Tiago, capítulo de número 1, versículo 2, que diz assim, ó: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos falte virtude alguma. Então, Paulo está dizendo que apesar das provas e das lutas, isso tem que te trazer alegria. Por quê? Porque você está trilhando o caminho certo. Entendeu? Por isso que Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu, é porque ele teve aflição quando passou. Agora, se ele, que não tinha pecado, que não tinha erro, que não tinha falha, que não tinha como as pessoas julgarem ele passou por julgamento, passou por aflição, passou por dificuldade. Imagine nós, que somos falhos, que somos pecadores, que somos errantes. Mas ele diz assim, ó, mas eu venci o mundo. E se ele é o nosso exemplo, e se nós temos ele como exemplo e somos imitadores dele, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, se nós somos imitadores dele, certamente nós venceremos também. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos trilhando o caminho certo. Então, quando a gente passa por luta, tem algumas versões que falam assim, que seja muita alegria. Não somente alegria, mas muita. Então, quando você passa por luta, prova, em vez de você desanimar, em vez de você entristecer, em vez de você baixar a cabeça, se sinta honrado. Por quê? Porque você está trilhando o caminho certo. Você está na direção correta. E tudo isso faz parte do processo do amadurecimento. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas assim, agora que era para vocês serem mestres e já ensinarem as pessoas, ainda são como criança, que precisam de leite, porque não amadurecem. Paulo está dizendo de pessoas já antigas dentro da igreja, pessoas que ele ensinou outrora lá atrás, que agora vai retornar e vai ensinar novamente tudo que já tinha sido ensinado, porque essas pessoas não amadureceram, continuam ainda querendo beber leite. Quem quer beber leite é bebê, é criança, que não consegue andar sozinho, que precisa de gente para ficar carregando, entendeu? Então, esse processo é muito importante e esse processo que gera todo o amadurecimento na vida do cristão, entendeu? Então, por isso que esses tempos atrás, estava pensando assim, essas pessoas que servem a Deus, não somente membros, mas pastores, que não passam luta, que não passam prova, que não passam dificuldade, tem alguma coisa de errado. Porque não tem condição. Porque o deserto que te amadurece. Entendeu? E aí ela diz assim, não,
mas eu estou em Deus, por isso que eu... Não, se você está em Deus, que você vai passar mesmo. E ainda julgam aqueles que passam por dificuldade por achar que estão em pecado. Como E os esses que amigos não de estão Jó. passando por privação, eles falam, quem está passando está pecando. Isso. Então eles são julgadores. Só que interessante que eles julgam, mas olha se você se identifica. Muitas ministrações falando bem assim, ó. A árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. É muito lindo você falar, entendeu? O problema entendeu? Então, assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, entendeu? Então, assim, aí acontece a decepção de muitas pessoas, porque a ministração é muito boa, mas e a vida? Fala uma coisa, mas vive outra. Isso, exatamente. Então, tipo assim, nossa, mas que tremendo. Mas na vida tá um mar calmo. E aí, na hora que a pessoa se aproxima, ela vê que tudo aquilo não passa do altar. Se Entendeu? assemelha, então, ao mar morto. Isso, entendeu? Por quê? Porque quando você passa pelo processo, você é moldado, você é refeito, você cresce, você sabe? Então, muito lindo você chegar no altar e falar bem assim, se você está com dificuldade, árvore que não dá fruto, árvore que tem fruto que é atirado pedra, árvore que não tem fruto, ninguém atira pedra. Só que para ele tá tudo sem pedra. Então, por que está sem pedra? Entendeu? Santo demais para passar por problemas? Se Entendeu? até Jesus aí passou. Na hora que ele deserto. vê, aí tipo assim, ele fala isso, mas na hora que o irmão tá passando por prova, aí, ó, Deus tá com a mão em cima da pessoa. Mas o que ele acabou de falar? Que é aquele que não tem fruto, ninguém atira pedra. E é até interessante porque nós vemos em Jeremias, capítulo de número 18, que Deus desperta Jeremias, talvez estava deitado, e diz assim, ó, levanta-se, coloca de pé e desce à casa do oleiro. Entendeu? Porque lá eu te mostrarei. Quando ele desce à casa do oleiro, ele vê o quê? O oleiro moldando o vaso. No que ele moldava o vaso se quebrou na mão do oleiro, porque um vaso se quebra na mão do oleiro. Ah, mas Deus não é perfeito? É perfeito, mas o vaso não. Tá entendendo? Mas Deus não faz tudo perfeito, faz tudo perfeito, mas o vaso não é perfeito. O vaso é pecador, o vaso é falho. E às vezes o trincado do vaso não é por causa do oleiro, porque o oleiro quer aperfeiçoar o vaso, entendeu? Talvez o vaso não quis passar pelo processo do fogo, Sim. na quantidade certa que deveria passar, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo por experiência própria, de querer antecipar as bênçãos de Deus. Senhor, faz com que nós passamos esse processo mais rápido. Tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Porque esse antecipar traz rachaduras lá na frente para nós. Entendeu? E aí, tipo, quando você liga essa passagem do oleiro com a passagem de Zaqueu, porque a Bíblia diz assim, Jesus olha para cima, vê Zaqueu numa posição boa, porque aquela posição de altura é uma posição boa, entendeu? Que dava para ele ver tudo tranquilamente. Só que o problema é que Zaqueu só queria observar, ele não queria viver. Entendeu? Quando você não quer viver, você não desce a casa do oleiro. E aí Jesus olha para cima e diz assim, Zaqueu, desce depressa. Eu tenho pressa contigo. Já era para ter acontecido na tua vida e ainda não aconteceu. Porque você não quer descer. Você não quer passar pelo processo. Interessante que só passa pelo processo aquele que Jesus entra na casa. Porque Jesus olha assim, desce depressa. Aí ele fala o quê? Porque vou hoje entrar dentro da sua casa. Zaqueu só queria observar, mas não queria que Cristo entrasse na casa. Porque a partir do momento que Cristo entra na casa, ele começa a mudar tudo dentro da casa.
Entendeu? Ele começa a mostrar para nós nossos defeitos, nossos erros, nossas falhas, e aí a gente começa a querer se moldar ao caráter de Deus. Aí quando você começa a querer se moldar ao caráter de Deus, aí é as provas de fogo. Porque é o fogo que purifica. Tá entendendo? Uma coisa é uma prova, outra coisa é uma prova de fogo. Tá entendendo? Então começa a mudar tudo. Por isso que toda pessoa na Bíblia, todo profeta, todo sacerdote que se encontra com Deus, a primeira atitude dele é o quê? Se dobrar diante do Senhor. Por quê? Porque Deus é como se fosse um espelho para nós. Quando nós encontramos com Ele, através da luz dele, Ele mostra o que para nós? Todos os nossos defeitos. Paulo se apresentou diante de Jesus. Jesus, melhor dizendo, se apresentou diante de Paulo. Quando ele se viu diante de Jesus e a luz apareceu, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Não porque ele ficou cego naquele momento, não, refletiu o que ele era por dentro. Só expôs para fora a cegueira dele que estava dentro. Porque a Bíblia diz assim que precisa trazer a luz para ser desfeito. Então, para ser desfeito toda a cegueira que estava por dentro, era necessário trazer para fora. Tá entendendo? E aí é interessante. Por quê? Que Jesus automaticamente não tirou a cegueira dele, como já tinha tirado de outrora de outras pessoas, e colocou um homem para tirar a cegueira dele. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, que Deus colocou autoridade sobre o homem, sobre todas as coisas que há na terra. Jesus já não estava mais como homem. Jesus já tinha voltado a ser como Deus. Então ele não poderia curar Paulo se não tivesse um intercessor na terra que ainda estava no corpo humano, para colocar sobre os olhos de Paulo e através da autoridade que Deus deu sobre o homem, tirasse a cegueira. Isso é muito poderoso. Forte. Deus usa homens. Sim. Em toda a Bíblia. Só há um capítulo na Bíblia que Deus faz as coisas sem usar o homem. Que é no início. Capítulo Que é no início. Entendeu? No restante, Que haja luz. nós somos instrumentos de Deus, então, aqui na Terra. Mas vamos continuar. Falando sobre o testemunho de vocês, pastora, pode dar início na continuação, então, deste processo todo. Então, aí eu tive a Heloísa e depois o José Paulo, né? Como Deus tinha prometido que ia ser no tempo dele. No tempo dele, eu poderia estar fazendo o que fosse, que iria acontecer. Então, depois da Heloísa, nós não tivemos nenhum método de prevenção. A minha mãe até ficou falando assim, minha filha, porque na época aconteceu um fato, né, de uma pessoa que estava recém saiu do resguardo e engravidou de novo, e a minha mãe ficou preocupada. Falei, mãe... Aí a minha mãe falou assim, aí a minha mãe ficou preocupada, eu falei assim, mãe, tá no tempo de Deus. Se for no tempo dele, me dá, no próximo mês vai ser, então não vou preocupar com isso. Quando a Heloísa estava com 1 ano e 2 meses, eu engravidei do José. Aí veio o Josézinho, uma bênção, né? Aí foi um momento que eu falei bem assim, pronto, a promessa se cumpriu. Um casal, né? A Heloísa, o José Paulo. Aí eu falei para ele, falei assim, agora encerra a fábrica, né? E aí ele ficou enrolando. Eu estava de resguardo do José lá na Barra, quando um pastor virou para ele e falou bem assim, que Deus iria dar mais um filho. Aí ele ligou para mim e falou. Eu falei, você tá doido? Tô de resguardo aqui, mais um. Aí eu não acreditei, né? Eu falei assim, não, o pastor tava brincando com você, né? Eu falei, não, pode ir fazer essa cirurgia. E ele ficou demorando. Aí, quando foi o dia dele marcar a cirurgia, ele passou a tarde no hospital esperando para falar com o doutor para marcar, e o hospital, uma correria, ele não conseguiu marcar. Isso era numa segunda-feira. E aí, nessa segunda-feira, tinha um pastor de Goiânia aqui na cidade, e o meu sogro estava indo lá. E aí, meu sogro falou assim, e toda segunda-feira era o dia sagrado de estar na casa do meu sogro, né? E aí, quando a gente chegou lá, aí ele falou assim, eu vou na igreja e tal, vamos com a gente. Aí a gente falou assim, vamos, né? Não ia ter culto na nossa igreja, nós fomos lá. Só que antes de sair de casa, eu orei, porque eu achei muito estranho, né? Ele ter ficado a tarde inteira no hospital e não ter conseguido marcar. E aí eu falei assim, Deus,
se o que o Senhor falou quando eu estava de resguardo do José foi o Senhor mesmo, porque eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Então, se foi o Senhor, então que o Senhor fale comigo essa noite e deixa muito claro que não é para fazer essa cirurgia. Aí fomos para a igreja. Não falei nada disso para ele. Ocultando os detalhes. Aí cheguei, só falei para ele assim, amor, vamos sentar bem no fundo, escondidinho aqui? Né? Vamos esconder de Deus, né? Não basta duvidar, tem que desafiar. Sim. Aí eu peguei, nós sentamos lá atrás e ficamos. De repente esse pastor começa a ministrar e tudo mais. Aí ele sai do altar e vem para o nosso lado. No momento que ele vem para o nosso lado, eu abaixei a cabeça e falei assim, Senhor, não fala nada não. Me deixa aqui quietinha, não precisa falar nada. E foi nele, começou a falar um monte de coisas que a gente falava só entre eu e ele, sabe? Que não comentava com mais ninguém. E Deus começou a revelar. E aí o pastor terminou e virou as costas. No que ele virou as costas, eu fechei o olho e falei bem assim, obrigado, eu não terminei nem de falar, eu ia falar obrigado Deus. Na hora que eu falei obrigado, ele vira as costas de novo. Eita. Aí ele aponta o dele e fala bem assim, e tem mais, cancela os papéis, porque Deus vai dar vai vir mais um filho para concluir a obra. Ah, no momento que ele falou isso, meu sogro já despencou do lugar dele, já veio pra gente. Falou assim, pode cancelar esses papéis, Deus está falando, deixa vir. E eu comecei a chorar. Nossa, você tem que ter estrutura para ter filho, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, sabe? E ele saiu do lugar dele e veio, sabe, pode parar. E eu chorando, eu já estava chorando, por quê? Tanto na gravidez da Heloísa quanto na gravidez do José, eu passava muito mal. Da Heloísa, eu passei a gravidez inteira com soro, sabe? Muito enjoo mesmo, muita fraqueza. O tanto que, tipo assim, o peso eu ganhava assim, sabe? Na base da medicação mesmo, porque vomitava demais, eu acordava de madrugada para vomitar, e era 9 meses, eu falava bem assim, gente, eu amo ser mãe, sou apaixonada em ser mãe. Mas a gravidez, eu não sinto alegria na gravidez, porque eu passo muito mal. Vivia no hospital, tomando soro e tudo mais. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou passar tudo isso de novo, né? Aí eu pedi para ele, naquele momento que eu estava chorando, eu falei assim, então que seja uma gravidez tranquila, sabe? E tudo mais. Mas aí tá bom. Aí passou aquele momento, eu queria aceitar a vontade de Deus, mas a minha carne estava ainda lutando, sabe? E aí teve um momento que nós estávamos em casa descarregando uma madeira, e aí um pastor, amigo nosso, virou e falou bem assim, e aí, quando que vai vir o próximo? Eu virei e falei assim, pastor, tem promessa, mas eu não queria não. Aí ele pegou e virou para mim, e ele também perdeu uma filha. E aí ele pegou e falou bem assim, olha, é melhor ter 3 do que 1. Aí na hora que ele falou aquilo, eu guardei aquilo para mim, sabe? Eu falei assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Aí tá bom, nunca mais falei que eu não queria, deixei. E aí quando foi um tempo depois, esse mesmo pastor que tinha vindo aqui estava fazendo uma live. E aí nessa live, aí entrou a pandemia, né? E eu nunca fui de assistir live, sabe? Muita coisa, né? Criança, eu amo estar com as crianças brincando e tudo mais, então não tem tempo para assistir live. E aí eu peguei e liguei para uma tia de consideração aqui da cidade, né? E aí eu falei assim, tia, como é que você tá, né? A tia Joyce. Aí ela falou assim, filha, tô bem. Nossa, fiquei tão preocupada com vocês depois de ontem. Eu falei, depois de ontem? O que aconteceu ontem? Que nem eu tô sabendo. Aí ela, depois da live e tal. Aí eu falei assim, tia, não tô sabendo de nada não. Aí ela, você não tava assistindo? Eu falei, não. Aí ela falou assim, o pastor falou seu nome, falou o nome da Heloísa, do José Paulo, e eu vou te mandar o link. Aí ela mandou o link e aí eu assisti. E realmente falou, ele falou que, no momento da live, ele falou assim que viu uma criança, e essa criança era uma menina, e essa criança tinha chorado muito na madrugada de quarta-feira, e realmente aconteceu isso. O tanto que eu fiquei com o José no quarto,
E o Paulo teve que ir para o quarto da Heloísa para acalmar ela, porque ela não conseguia voltar a dormir sozinha. Ela queria ficar com a gente grudado o tempo todo. Então, eu fiquei cuidando do José e ele foi lá e ficou com a Heloísa. E aí, ele pegou e falou... Aí, enquanto ele estava lá no quarto, eu virei e falei bem assim, Senhor, o que será que está acontecendo com a minha filha? Será que ela teve um sonho, um pesadelo, alguma coisa assim? E aí, eu comecei a orar, né? Porque a autoridade dos nossos filhos está, né, com a gente pode ordenar, abençoar, né? E tudo mais. E eu comecei a orar para Deus acalmar ela e ela conseguir dormir. E aí ele pegou e falou assim, na madrugada de quarta-feira, a Heloísa acordou e falou desse jeito. Aí a Heloísa falou o nome dela. Acordou desesperada. E você não sabia o que tinha acontecido. Você se perguntou se ela tinha tido um sonho ou um pesadelo. E eu te digo que não foi nem sonho nem pesadelo. Ela viu o anjo da morte passeando na casa. Mas eu te digo mais, a vida do José Paulo e da Heloísa, e falou o nome dos dois, pertence a mim. E eu estou guardando a vida dele para te mostrar que sou eu, Deus, que estou falando. Dentro de poucos dias você terá um livramento de morte na vida do José. E aí nisso eu fui para Barra visitar minha mãe, e lá estava todo mundo reunido, né? Estava num churrasco de noite e alegria, né? Família toda reunida. E aí, nesse momento, a minha irmã estava brincando com o José no carrinho, assim, sabe? Balançando. Minha irmã, nossa, ama criança. Meus filhos neto dela, sabe? Sim. E, assim, elas... Assim, porque... Ela teve muita participação na minha criação, sabe? Eu muito apegada com ela. No casamento dela, eu chorei igual uma criança. Não era criança, na verdade. Mas chorei igual um bebê. Porque, pra mim, meu cunhado tava levando ela de mim. Eu era muito apegada com essa irmã, né? E aí ela também teve esse apego com os meus filhos. E ela estava assim, balançando o neném. Aí veio a minha sobrinha, né, criança também, e foi ver o José. Do que ela foi ver o José, ela puxou o carrinho e o José escapou desse carrinho. A minha irmã, com reflexo, né, também mãe de 3, acostumada com tudo isso, ela catou o José antes do José cair no chão. Só que o José bateu o pescocinho no carrinho, e o José nem chorou, o José já foi desmaiando. Eita. E aí ela pegou o José e colocou assim, só que eu senti que não estava bem, sabe? No que eu peguei o José estava desmaiando. Ai, meu Deus do céu. E eu peguei e já fiquei desesperada, levei o José no tanque, né? Liguei a água e coloquei a cabecinha dele debaixo do tanque para ver se ele voltava, porque ele estava acabando ali. E no que eu coloquei a cabecinha dele na água, ele só fez assim com o pescocinho na minha mão. Nossa, no momento que ele fez isso, eu perdi tudo, sabe? Perdi minhas pernas, perdi tudo. Aí eu só virei assim pra trás, aí tava o meu cunhado, o Wesley. E eu virei e falei, Vê, pelo amor de Deus, me ajuda. Salva meu filho. E eu sentei. No que eu sentei, eu virei e falei assim, Deus, eu aceito todos os propósitos que o Senhor tem na minha vida. Se o Senhor quiser me dar mais um filho, mais 2, mais 3, quantos o Senhor quiser me dar, eu aceito tudo, eu não reclamo, eu vivo os teus propósitos de todas as formas, mas não tira o José de mim. Porque naquela hora eu lembrei tanto da profecia que o pastor tinha dito, quanto da mensagem que o pastor, que aquele outro pastor falou, que era melhor ter 3 do que só um. E aí eu falei bem assim, Deus, eu aceito tudo que o Senhor quer, mas deixa meu filho, né? E aí naquele momento o José retornou. Nós fomos para o hospital com o José, para o pronto-socorro, lá fez exame no José e estava tudo bem. E nessa época o José estava muito novinho ainda, tipo, ele devia ter uns 9 meses por aí, né? 9, 10 meses que ele estava. E aí a gente foi pro hospital e ficou tudo bem, não tinha nada, sabe? Foi só o cumprimento da profecia mesmo. E aí eu voltei para Canarana, né? Pouco tempo depois descobri que eu estava grávida da Eloá. E quando esse pastor disse que viria mais um filho, falou que viria mais um filho para concluir a obra. Aí eu fiquei pensando durante a gravidez, eu falava assim, e eu falava, não só pensava, mas eu falava para ele. Eu falava assim, Deus falou que ia entregar mais um filho para concluir a obra. Que obra?
Não tem obra nenhuma, né? Que obra é essa? Eu não entendia a obra. E só que Deus estava trabalhando no meu interior, sabe? Eu era uma pessoa que guardava rancor, sabe? Eu era uma pessoa ressentida, sabe? Muitas coisas, questões mal resolvidas desde a minha infância, falta de liberar perdão, porque eu pensava, porque a gente se sabota, sabe? Então, perdões que a gente pensava que tinha questões resolvidas, mas na verdade não era resolvido, porque se dói é porque não resolveu ainda. Quando você não está bem com Deus, você faz coisas que não agrada a Deus, como falar mal do irmão. E eu falei, sabe? Muitas das vezes entrei no calor da emoção, julguei as pessoas. E tudo isso Deus foi trabalhando na minha vida durante essa gravidez. Ele me despertava de madrugada e me lembrava de fatos que eu não lembrava mais. Então, tipo assim, lembra daquele dia que você julgou tal pessoa? Lembra daquele perdão que você não liberou? Sabe? E aí eu falava assim, mas Deus, por que eu tô pensando nisso agora? E eu não conseguia voltar a dormir enquanto eu não me quebrantasse ali, pedisse perdão, liberasse perdão, voltasse a falar com a pessoa, sabe? E foi assim, com várias pessoas que eu cheguei, pedi perdão da família, sabe? E tudo mais. E aí eu percebi que a questão estava em mim e não nos outros. Entendeu? Então, foi uma mudança de vida em mim, sabe? Pessoas que eram muito próximas a mim e que, devido às minhas atitudes, imaturidades, eu tinha afastado, sabe? As pessoas de mim e tudo, sabe? Foi vindo à tona e eu fui liberando perdão, fui pedindo perdão, porque para mim a pior coisa que existe é pedir perdão. Eu odeio pedir perdão. Entendeu? Então eu falava, quando a gente tinha alguma questão, eu virava para ele e falava assim, eu penso muito antes de falar, porque eu odeio pedir perdão. Eita. Entendeu? Eu era muito ruim mesmo, assim, de coração, sabe? Se eu falasse assim, eu não volto atrás, eu sofria. Mas não voltava, sabe? Então Deus foi fazendo a obra na minha vida. E aí, pra mim ter que, tipo assim, fazer o caminho inverso, chegar na pessoa e falar bem assim, me perdoa porque eu te julguei, me perdoa porque eu falei mal de você, me perdoa isso. Nossa, isso foi muito difícil pra mim. Parece ser algo fácil, mas pra quem tem um orgulho aflorado, é algo muito difícil. Aí tá. Passou esse processo, foi durante os 9 meses. Quando a Eloá tinha nascido, eu estava na casa da minha cunhada num domingo, que todos os domingos a gente passa em família, né? E aí, quando foi nesse domingo, eu estava lá na casa dela, amamentando a Eloá escorada, assim, no portal da porta da cozinha dela. E aí eu virei para ela e falei bem assim, cunhada, quando Deus falou para mim que ia me entregar mais um filho para concluir a obra, eu não entendi qual era essa obra no início. Só que hoje eu sei que a obra que era para concluir era na minha vida. Quando eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo. Porque todo esse processo me fez chegar mais a Deus. Porque o meu orgulho era tão grande que eu não podia pedir ajuda para alguém. Eu não precisava de ajuda. Então, o próprio Cristo, sabe? Estava me moldando, trabalhando na minha vida, me despertando de madrugada. Filha, você tem que mudar nisso. Filha, é isso, sabe? E foi moldando. Porque se uma pessoa chegasse e virasse para mim bem assim, Brenda, você é muito orgulhosa. Ah, para, você nem me conhece. E para o pastor que estava acompanhando tudo isso, esse processo de fora, sem poder, de alguma forma, interferir para não parecer invasivo e a pastora acabar interpretando de uma forma equivocada e gerar conflito. Como que foi todo esse processo para o senhor? Não, mas a gente via, né, claramente a mudança dela, né? Até pela criança, entendeu? E é interessante, né? Porque, igual dessa vez do José, eu não estava perto, né? E foi algo que você contou depois para mim, entendeu? Então eu já imaginava o desespero ali naquele momento. Só que o processo era dela, né? Sim. Não era meu, entendeu?
Então não adianta você querer tomar o processo de outras pessoas. Até por isso que eu acho que eu não estava perto, né? Ali naquele momento, entendeu? Então ela se viu sozinha, no meio de tudo aquilo, entendeu? E sem força para reagir. A reação dela foi falar com Deus naquele momento. E é tão interessante porque Deus faz e fez ela voltar aquilo que ela tinha falado que não queria, fez voltar a promessa, fez voltar aquilo que o pastor falou para ela, que era melhor ter 3 do que um só, entendeu? Então, tipo assim, nada acontece na vida do ser humano por acaso. Tudo há um propósito de Deus, ainda mais quando nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, entendeu? Então, a gente percebeu muito o processo que aconteceu nela, dela, porque ela não era fácil não, ela era difícil mesmo, entendeu? Você que o diga, né? Enquanto eu pedia 50 perdão, vixe, para ela pedir o perdão era a coisa mais difícil do mundo. Eita. Entendeu? E quando ele pedia, eu ainda falava assim, eu não quero perdão, eu quero mudança. Só que eu precisava mudar. E não queria mudar. E isso é interessante, porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas do nosso lado mudem. E não percebemos que precisamos primeiro mudar. E as nossas atitudes vai fazer com que essa pessoa que está do nosso lado desperte também para querer mudar sem forçar nada. Porque a Bíblia fala sem força, sem violência, mas tudo pelo Espírito de Deus. Então, se não for o Espírito Santo conduzir, não adianta, não é você que vai mudar a vida das pessoas, não é pastor que vai mudar a vida das pessoas, não é obreiro que vai mudar a vida das pessoas, é o Espírito Santo que vai mudar a vida das pessoas. Amém. Sabe as palavras. Só que você tem que permitir ser mudado. E é um processo difícil, eu que o diga. Parte. Continua, pastor. E nesse processo, Deus, desde a fundação, da criação de tudo, né, ele já tinha o desígnio para nós, né, todos temos. Por isso que ele fala que nos conheceu antes de colocar no ventre materno, ele já nos conhecia. Então, ele sabia onde ele queria nos colocar hoje. E eu, da forma que eu estava, não era o jeito que eu teria que estar hoje, sabe? O tanto que ele começou a estudar muito, muito a palavra de Deus. E eu estressava com isso, gente, sabe? Ele chegava em casa e ele falava bem assim, amor, isso. Nossa, ele chegava numa empolgação para falar de Deus para mim. Eu já fechava a minha cara. Lá vem você, de novo. Você só fala de Deus o tempo todo, não era? Eu falava desse jeito, sabe? Eu falava assim, você não quer saber como que foi meu dia, você não quer saber e nada. Isso antes de estar grávida, né? Aí eu falava bem assim, você não quer saber como que foi meu dia, você não quer saber nada. Você só fala de Deus o tempo todo, é paranoico, é fanático, sabe? E aí eu falava pra ele, bem assim, a gente não sai pra comer fora e fala sobre outros assuntos, é só Deus. E ele estudava cerca de 4 a 5 horas por dia, a palavra de Deus. Então ele ia falar sobre o quê? Sobre Deus. Entendeu? E é a coisa mais maravilhosa que existe. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava grávida da Eloá, o que Deus me levou? Para a palavra. Então, um dia, ele chega em casa e vira para mim e fala bem assim, amor, Elias foi arrebatado como? Aos céus. Eu virei para ele, na carruagem de fogo. Aí ele, certeza? Aí eu falei, vou ter que te explicar isso agora. Eu tava lavando louça, né? Aí ele, amor, vem aqui, para aqui, lê isso aqui. E aí, na hora que eu li, aí ele perguntou de novo, Elias foi arrebatado como? Na carruagem de fogo, você não tá vendo? Aí ele falou assim, amor, olha aqui, a carruagem de fogo veio para separar Elias de Eliseu. Ele foi arrebatado no redemoinho. Você não entendeu? Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, peraí, deixa eu ler de novo. E aí eu falei assim, aí foi surgindo dúvidas. Aí eu falei assim, mas então por que ele recebeu porção dobrada?
Aí ele falou assim, porque ele já tinha uma porção, né? Porque Elias já tinha ungido ele. Quando ele rasga as vestes dele, Deus concede porção dobrada da unção, por quê? Pelo ato profético dele. Porque se ele já tivesse recebido a unção dobrada no primeiro instante, por que ele ia se dobrar, lamentando e rasgar as vestes dele daquela forma? Porque ele já tinha recebido o que ele queria. E aí, o tanto que Elias fala que o que ele vê ficaria com ele, né? E aí, lá depois, quando estava vindo os soldados, Eliseu, né, Eliseu ora pelo moço e fala bem assim, Senhor, abra os olhos do moço. E o moço viu. O que o moço viu com Eliseu? Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o que ele viu ficou com ele. Pensa, vem um redemoinho. Vai levar um e vai deixar o outro? Moça, redemoinho, vai levar todo mundo. Né? E ele sempre falava, Deus não é mágico, Deus faz milagre, né? Então, tipo assim, veio a carruagem, se Elias não separava dele em momento nenhum, tinha que vir algo para separar, porque senão ia subir os dois e tinha que ficar um. Aí, então, veio cavalos e carros de fogo para separar e Elias foi levado num redemoinho. Aí eu peguei e fiquei, tá, e agora? O que eu vou falar? Eu vou ter que aceitar isso calada. Aí lá vai o orgulhinho da pessoa. Aí eu falei assim, não, pois agora eu vou achar uma coisa para confrontar. Eita! Que Deus te pega naquilo ali mesmo, sabe? E aí eu peguei e falei assim, não, como que eu posso ficar quieta diante disso? Meu Deus, eu cresci na igreja, né? Como que eu não sei nada da Bíblia dessa forma? Não, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a estudar. Por quê? Porque eu queria confrontar ele. Entendeu? Queria que ele chegasse em casa e eu tivesse algo para debater. Eu não fui para a palavra para obter conhecimento. Eu fui para mim confrontar ele, para me bater de frente com ele. Mas eu era orgulhosa demais para me reconhecer isso. Entendeu? Tudo que eu queria era, tipo assim, confrontar ele. Então, para mim, era que, tipo assim, não, eu queria conhecimento e me sabotando. E aí, quando veio a Eloá e tudo mais, eu peguei e comecei a perceber o quanto eu era falha, o quanto eu precisava mudar, o quanto eu precisava reconhecer os meus erros, sabe? E voltar atrás, sabe? E isso foi muito difícil. E aí, quando eu estava na minha cunhada e falei isso para ela, falei assim, cunhada, quando Deus falou que era para concluir a obra, eu não entendi, mas hoje eu sei que a obra era em mim. E aí, nesse momento, o Espírito Santo falou comigo. Ele virou para mim e falou bem assim, a obra já foi concluída. Aí Eloá, não tem mais nada para fazer aqui. Eu vou recolher minha filha. Meu Deus, na hora que eu ouvi isso, Isaac, eu virei para ele e falei assim, amor, vamos para casa. Nós fomos para casa, eu cheguei em casa, ajoelhei no tapete do quarto e comecei a orar. Ele foi colocar as crianças para dormir e eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, se esse foi o único propósito que a minha filha veio fazer aqui, que o Senhor acrescente propósito na vida dela para que eu veja a minha filha crescendo com os irmãos. Eu quero ver ela crescendo, eu quero ver o ministério dela se desenvolvendo, eu quero ver ela sendo usada por Ti, sabe? Pregar sobre o reino, sabe? Porque Deus sempre falou sobre futuro para os meninos e para Eloá nunca tinha falado. Deus nunca usou uma pessoa para falar de futuro com a Eloá. Entendeu? A única vez que usou foi quando que ela ia vir mais um filho para concluir a obra. Entendeu? Só isso. E aí a gente pegou e eu fiquei uma semana. Isso aconteceu no domingo. Todos os dias eu me quebrantei diante de Deus, orando e pedindo, sabe? Pedindo para que Deus acrescentasse, pedindo para que Deus acrescentasse. E ele chegava em casa e ele falava bem assim, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa para você? Eu falava, não é com você. Aí ele, o que foi então? Por que você está assim? Aí eu falava, não é nada, não é com você. Eu tô orando, falava desse jeito, sabe? E todos os dias ele chegava e da mesma forma. Quando foi no domingo que a gente estava retornando para casa da minha sogra, ele virou para mim e falou bem assim, eu não aguento mais. Eu não aguento te ver desse jeito. O que aconteceu? O que eu te fiz? E aí, na hora que ele falou isso, eu resolvi contar para ele. Eu virei para ele e falei bem assim,
domingo passado eu estava lá e falei e contei tudo para ele. Ele virou para mim e falou simplesmente assim. E tão interessante que ele foi tão usado por Deus que depois, quando aconteceu, ele não se lembrava, sabe? Depois que eu fui falando para ele que ele se lembrou do dia. Aí ele pegou e virou para mim e falou bem assim, mas por que você está tão preocupada? Essa sua preocupação demonstra que você não confia em Deus. Nem a sua vida pertence a Deus. A vida dos nossos filhos, nem a sua vida pertence a você. A sua vida pertence a Deus. A vida dos nossos filhos não pertence a nós. A vida dos nossos filhos pertence a Deus. Deus nos confiou eles para a gente instruir segundo a vontade dele, mas não é nosso. Nossos filhos pertencem a Deus. Quem que você acha que cuida melhor dos nossos filhos? Você ou Deus? Na hora que ele falou isso, eu parei. Aí eu respirei. Aí eu falei, é Deus. E aí a gente pegou e continuou conversando, sabe, a respeito dos desígnios de Deus. Ele falou assim, Deus tem todo um trajeto preparado para eles e um propósito para se cumprir na vida deles. E para nós também. A partir do momento que a gente cumpre o nosso propósito aqui na Terra, não tem sentido você permanecer aqui. Você veio cumprir o propósito e você volta para casa. Seu lar não é aqui. Entendeu? A sua expectativa máxima aqui na Terra é 120 anos. Se você não cumprir o seu propósito até lá, o que você vai fazer aqui? Sim. Entendeu? Cumpriu o seu propósito, você volta para sua casa. E aí, volta para Deus, né? E aí eu peguei e descansei. Eu falei assim, Senhor, os meus filhos pertencem a Ti. Os meus filhos não são meus, né? E só que daí e aí agora mudou o sentido, porque não era ele que passava 4, 5 horas estudando só. Eu queria estudar junto com ele. Então, ele chegava com novidade. Quando ele não falava, e aí, o que você estudou hoje? O que você aprendeu hoje? Eu queria participar. Eu estava com sede, mas não para confrontar. Mas porque eu realmente estava, sabe? Quanto mais eu conhecia, mais eu queria. E aí a gente começou a fazer viagens. E a nossa viagem não era só ele falando de Deus. Era ele e eu o tempo todo. E a gente compartilhou de um amor tão incrível por Deus, assim, que era surreal, sabe? A gente se pegava rindo das grandezas que Deus faz, nos mínimos detalhes, sabe? E aí... teve um dia que daí Deus, tudo que você tem foi Deus que te deu, né? Nada desse mundo tipo assim, eu conquistei, coitado de quem pensa isso. Porque se você tem o que você tem, se você está onde que você está, e se você está debaixo da cobertura de Deus, foi Deus que te abençoou. Foi Deus que abriu as portas para te abençoar e você ter o que você tem. E aí eu tinha meu coração muito apegado às coisas terrenas. Muito apegado às coisas terrenas. Então, tipo assim, eu tinha sede por conhecer mais de Deus, mas o meu coração ainda estava. Então, tipo assim, se fosse para me desapegar de algo que eu gostava muito, eu ficava assim, será que é Deus mesmo, né? Será que é Deus falando mesmo? E aí foi quando Deus virou e falou bem assim, oferta seu notebook para a igreja. E aí, na hora que falou isso, e Deus sabe onde que pega, né? Porque o meu notebook foi uma conquista, assim, muito... Foi sofrido para mim conseguir, porque eu estava trabalhando, eu juntei o dinheirinho ali do meu primeiro emprego e consegui comprar meu notebook à vista. Que conquista! E já tinha 4 anos que eu estava com o notebook zerado, sabe? Cuidado. Ele até falava, eu falei assim, nossa, você cuida tão bem do seu notebook, porque o meu é mais novo que o seu e já está todo arrancado o teclado, o seu em perfeito estado. Por quê? Porque eu tinha um coração naquilo ali, né? Deus me deu com tanto, né? E aí eu peguei e falei assim, tá bom, Deus. E aí eu ia começar a dar aula naquele ano. Eu ia precisar de um notebook e Deus me pede o quê? Meu instrumento de trabalho. Aí eu falei, tá bom, entreguei, né? Aí o Paulo ainda virou pra mim, porque ele me conhecia bem, né? Ele virou e falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho, né? E eu ofertei, entreguei no coração primeiro, entreguei na igreja, tá bom. Aí...
quando a gente foi apresentar os nossos filhos, toda a apresentação você tem que entregar uma oferta, né? E a Heloísa e o José, a gente não tinha feito isso porque a gente não tinha conhecimento. Uhum. E aí, da Eloá, Deus nos deu a oportunidade de fazer o certo. Aí a gente tinha separado R$300, que a gente ia ofertar R$100 na vida de cada criança. E quando eu fui para me apresentar a Eloá, a pastora falou assim, não dá para fazer agora, mas ela também não sabia da oferta, né? Não dá para apresentar agora, deixa para o mês que vem. Aí eu peguei e falei bem assim, amor, tem o IPVA do carro, vamos pagar o IPVA do carro esse mês, porque o mês que vem o meu salário maternidade vai vir maior, porque no primeiro mês veio menos e esse falou que ia restituir no último. Pagamos o IPVA do carro, quando foi no outro mês, não veio mais. Uau. Veio menos. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou apresentar? Eu gastei o dinheiro. Então, me dê uma provisão. Eu sei que o Senhor é o Deus, Jeová Jireh, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor vai dar um jeito, vou conseguir fazer o certo. Agora eu tenho conhecimento, não posso fazer errado. E aí eu tinha até comprado uma rifa e estava esperando sair, porque eu tinha certeza que essa rifa ia ser a provisão. Isso é tão interessante porque, tipo assim, quando Deus te pede algo, é teu. Uhum. Não é de você pegar de outra pessoa. A Bíblia diz que um certo dia, Deus passou com um anjo da morte sobre Israel e estava ceifando a vida de muitos moradores ali de Israel. E aí Davi era o rei. E Davi foi até o monte, né, e disse, Senhor, o que eu preciso fazer? A culpa não é do povo, é minha. Apesar que o povo tinha pecado, mas ele era o líder, né? Então, por ele ser o líder, né, tudo que acontecesse com o povo era responsabilidade dele. E aí a Bíblia fala que Deus falou com ele para ele ir até um campo, comprasse um campo, entendeu? E fizesse um sacrifício. Quando ele chegou até esse campo, vieram pessoas, como ele era o rei, e falaram, não, Davi, pode ficar com esse campo é teu, entendeu? Uhum. Aí, porque você é o rei e tudo mais, nós queremos te honrar. E aí Davi falou, não posso. Qual que é o valor? Não vou vender para você. Qual que é o valor? Aí a pessoa foi e passou o valor para ele. Ele comprou o campo e ofereceu o sacrifício, fez o altar. Então, tipo assim, quando Deus te pede algo, não é por terceiros, é algo que pertence a você. Não é por conquistar por terceiros, é teu, você tem que se sacrificar. Você tem que realizar para Deus receber. Até porque seria muito fácil, né? Por exemplo, me dá um notebook. Paulo, me dá aí seu notebook de eu entregar. Não teria cumprido o princípio, não. Né? E aí, quando foi da apresentação, né? Não tinha dinheiro. Meu sobrinho, o Eliezer, estava vindo da Barra para cá, né? E meu celular também, eu estava querendo trocar o celular na época. E aí eu peguei, ele virou para mim, e eu tinha um violão que custou 3.000 e poucos reais na época que eu comprei. Era Takamine, violão muito bom. E eu tinha o coração naquele violão. Uhum. E aí ele já tinha me pedido para me vender aquele violão para ele, e eu sempre dava a mesma desculpa. Eu falava bem assim, não, esse violão eu não vou desfazer dele, porque quando as crianças crescerem, as crianças vão tocar, você vai aprender instrumento, e aí eu já não preciso comprar de novo. Uhum. Aí tá bom, nesse dia ele chega e vira para mim e fala bem assim, tia, vamos trocar esse violão aqui no celular, pau a pau? Eu falei assim, não, meu filho, não vou vender esse violão, não, porque eu vou precisar dele depois, quando as crianças forem tocar e tudo mais. E aí nós fomos para a igreja. Quando chegou na igreja, a pastora virou para mim e falou bem assim, domingo a gente apresenta a Eloá, tá? Aí eu falei, tá bom, e voltei pro banco com vontade de chorar, porque eu não tinha o dinheiro para mim entregar na apresentação. Aí voltamos para casa, comemos e tudo mais. Alegrei, né, por fora, mas por dentro meu coração estava em prantos. E aí, na hora de dormir, eu fiz uma oração, pedi para que Deus, né, abrisse, né, a provisão para que desse tudo certo. Quando foi de madrugada, eu simplesmente despertei com a voz falando o seguinte, o violão. Na hora, eu lá acordei, sentei na cama e falei assim, tá bom, Deus, mas o que é para mim fazer com o violão?
É para mim vender ele? É para mim entregar ele? O que é para mim fazer com o violão? Isso era na quarta-feira. E aí, pronto, voltei, dormi, esperando que Deus me respondesse em sonho, mas não respondeu. Quando foi no outro dia, eu passei o dia inteiro mal, sabe? Aí eu pensei assim, olha a carne. O violão, aí eu pesquisei o preço dele na internet, ele ainda custava 3 e pouco. Eu falei assim, tá, o violão custa 3 e pouco. Se eu vender ele por 1.500, vai estar um preço muito abaixo do valor dele. Vai ser fácil eu vender e... Desculpa. Vai ser fácil eu vender e eu entrego R$500 de oferta, que vai ser mais do que eu tinha colocado no coração. E R$1.000 a gente adianta as contas do mês que vem. Olha, beleza, né? Fiquei mal. Aí eu dei febre naquele dia. Na hora do almoço, eu tava muito mal de coberta, sabe? Virei pra ele e falei assim, eu acho que eu tô com Covid, porque eu tô muito mal, meu corpo todo dói. Aí naquela quarta-feira, aí ele foi, me deu remédio pra febre e tudo mais, foi trabalhar. Aí ele voltou, eu continuei ruim, e ele ia ministrar numa outra igreja. E aí, quando ele foi sair, ele falou assim, vamos comigo? Aí, e outra coisa, eu não acompanhava ele em ministração. Porque como o foco dele era Deus, então era a forma de eu atingir ele. Então ele ia ministrar, de pirraça eu não ia. Sabe? Mas eu também não conseguia reconhecer isso. Entendeu? Tipo assim, eu tava cega. Sim. Entendeu? Com as minhas atitudes. Eu achava que a razão estava comigo. Entendeu? Eu não conseguia reconhecer as minhas más atitudes. E aí, aí depois, né, que eu já tinha esse entendimento, então para mim era o maior prazer acompanhar ele. E aí ele pegou e nesse dia virou para mim e falou bem assim, vamos comigo? Aí, você vai comigo? Eu falei assim, não, amor, hoje eu não vou conseguir ir porque eu tô muito mal. Eu colocava desculpa em tudo. Eu falava que eu estava com dor de cabeça sem ter dor de cabeça. Eu falava que estava cansada sem estar cansada, sabe? Só que tudo que eu falava que eu estava, depois eu ficava. Por quê? Porque a palavra tem poder. Entendeu? Então, ele saía, eu não estava com dor de cabeça nenhuma, mas o meu motivo era que eu estava com dor de cabeça, pois eu ficava com dor de cabeça, sabe? Ficava cansada, exausta, e aí eu fui percebendo, depois, quando veio a Eloá, eu fui percebendo o poder da minha palavra, entendeu? Então, tipo assim, quando eu falava assim, eu não vou por causa das crianças, alguma coisa assim, atingia meus filhos. Então, eu fui percebendo que a minha palavra tinha muito poder, porque a nossa palavra tem, né? Deus deu autoridade sobre a nossa palavra. E aí, eu comecei a observar isso. E aí, foi quando eu virei para ele e falei bem assim, eu nunca mais vou falar um motivo que não seja o verdadeiro motivo. Porque eu estou trazendo para minha casa coisas que eu não quero que gere. Então, eu comecei a me policiar, sabe? E da mesma forma que foi um processo para mim me tornar com um coração tão duro, foi um processo também para mim amolecer meu coração também. Então, cada dia era um desafio, cada dia era uma coisa diferente. E aí tá. Aí, quando ele saiu para ministrar, eu dobrei meu joelho no chão e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, Deus falou claramente comigo que era para mim ofertar o violão no meu coração, para depois entregar ele. Porque se eu entregasse ele com ele vivo no meu coração, Deus não ia receber. Porque Deus não queria meu violão. Deus queria o meu coração. E aí, o meu coração estava onde? No violão que ele me deu ou nele que pode me dar sem violão? Eita. Forte. Entendeu? Então, assim, Deus nos abençoa, mas Ele sempre nos questiona. O seu coração está onde? Porque onde que está o seu coração é ali que está o seu Deus. Então, meu Deus era o violão ou meu Deus era o Deus que me deu o violão? E isso faz parte do processo. Então, por isso que Deus pede primeiro coisas materiais, sua família e depois a você próprio. Então, quando você nega coisas materiais para Deus, você não entregou a sua vida para Ele, como você acha que entregou. Porque se você não dá conta de entregar coisas materiais, se Deus te pedir um filho, está entendendo? Sim. Se Deus pedir com a vida, se você não dá conta de entregar aquilo que é material, que é terreno, as outras coisas você não vai dar conta de entregar também. Não dá conta de abrir mão. Então, você não entregou a sua vida para Ele. Aí, só para
concluir, né, que a hora já foi. Já deu. Mas só para concluir a parte da apresentação, aí aí eu peguei e entendi que era o violão, né? Então eu fiz aquela oração e eu falei assim, Deus, eu entrego, eu oferto o violão no meu coração, ele não está vivo mais no meu coração, é do Senhor, e eu sei que quando os meus filhos crescerem, eu nem sei qual instrumento que eles vão tocar, nem sei se vão tocar instrumentos, o Senhor pode usar eles em várias outras áreas, né? E aí eu falei bem assim, eu entrego esse violão hoje no meu coração e eu já estou pronta para entregar ele materialmente também. E daquele momento eu já estava ansiosa para entregar, sabe? Eu não queria mais ficar com aquele violão ali em casa. Porque não pertencia mais. Não, já tinha desligado dele, sabe? Na hora que ele voltou da igreja, não tinha febre, não tinha dor, não tinha nada, só tinha uma alegria, assim, sabe? E uma vontade de entregar. E só que quando você cumpre um princípio na vida de um sacerdote que não sabe o fundamento daquele princípio, não gera nada na sua vida. Nossa. E aí eu virei para o Paulo e falei bem assim, agora, o que nós vamos fazer? Porque nós temos que fazer esse ato na vida de pastores que creia nisso, né? E foi quando veio o meu cunhado, que é pastor, né, Wesley, lá na Barra, e ele cumpre esse princípio, Sim. O tanto que a vida dos filhos deles, eles já tinham ofertado também, e eu lembro que eles comentaram isso quando a gente ainda não tinha um entendimento, então ficou meio vago, mas naquele momento se tornou muito claro, foi como se Deus estivesse falando bem assim, é ali que você tem que fazer. E aí, quando o Paulo chegou, né, aí eu peguei e falei para ele, falei assim, amor, é o violão. Aí ele, é o violão o quê? Aí eu falei assim, eu tô ruim por causa do violão. Eu não tinha sacrificado aquela oferta no meu coração. Como que eu poderia sacrificar ela fisicamente se no coração espiritualmente estava viva? E aí ele falou assim, nossa, que bênção. Porque todas as vezes que a glória de Deus se manifestar naquela casa, naquela igreja, o Senhor vai olhar não para o violão, mas para a vida dos nossos filhos, que foi quem está ofertando o violão, entendeu? Nossa, então aquilo ali para mim já foi, sabe? E aí já era tarde da noite, então eu não quis incomodar meu cunhado. No outro dia nós entramos em contato com ele e ofertamos, né? Fizemos a oferta pela vida dos nossos filhos. Então, santificação. No início, a oferta era R$300, que era algo que eu tinha. Era algo que sobrava, entendeu? Era algo que não ia me fazer falta, entendeu? Só que quando você entrega o que sobra, não acontece o sobrenatural na sua vida. Não, entendeu? Simplesmente é o que sobra. É como a oferta da viúva, né? Todo mundo estava entregando muito e muito e muito, mas era muito que sobrava. E ela entregou as 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. Entendeu? Então, eu fui e ofertei, né, o violão e foi algo maravilhoso. Então, realmente, a Eloá transformou toda, assim, sabe? Sim. Mexeu com tudo. E aí... Vai finalizar, né, agora? Finaliza. Acho que Deus quer 3 dias mesmo. Aí, no próximo, a gente continua. Então, sobre a oferta da santificação foi isso. O que era para ser R$300... Deus me pediu algo que valia mais de 3.000. Então, assim, às vezes eu estava colocando... Às vezes não, né? Eu estava colocando um valor simbólico. Mas Deus sabia que eu tinha muito mais para me entregar. E aí ele me pediu, e agora, seu coração está no violão ou na oferta para os seus filhos, né? E graças a Deus, isso é tão Deus interessante, para finalizar, né? Que a gente tem ensinado muito isso para as pessoas. Porém, as pessoas não têm pegado isso aí. Porque, tipo assim... Tem gente que faz oferta, teu filho vale R$50 para você. Eita. Tá entendendo? Você está apresentando uma oferta de santificação pelo teu filho. Será que o valor dele é R$50 para você? Sendo que você pode entregar muito mais, entendeu? Porque não é uma coisa... Tem que ser algo sacrifício para valorizar a vida. Filho, entendeu? E a gente sempre fala que, tipo assim, não precisa ser... em dinheiro. Pode ser em qualquer outra coisa que Deus colocar no seu coração, entendeu? Porque da mesma forma foi. Eu tinha colocado um valor, né, que era uma coisa terrena, entendeu? R$100 tá bom, né, por cada filho, né? Tem 15 filhos. Mas aí Deus colocou algo diferente no meu coração, entendeu? Então, da mesma forma, a gente sempre fala bem assim, gente, não precisa ser dinheiro.
ora e pede para Deus colocar no seu coração, entendeu? Aí será que é R$5 que Deus colocou no seu coração? Entendeu? Complicado. Se for tudo que você tem, se for algo, entendeu? sim, Mas entendeu? Porque é o as que pessoas importa não é o visualizam valor. muitas coisas materiais, entendeu? E valores, entendeu? Mas, cara, você está fazendo uma oferta de santificação que vai te trazer 7 bênçãos sobre a filha do teu filho e você coloca o valor que é o que você tem na carteira. Entendeu? Tem que haver um esforço por parte de quem está fazendo. Né? Mas é isso aí. Muito bem. No próximo podcast, nós iremos ter a parte final. No começo, já tínhamos falado que seria em 3 partes. A pastora achou que não, em 2 daria. E, de fato, não. 3 partes, realmente. E na próxima, iremos esclarecer e falar tudo, de fato, para concluir esta série falando sobre a vida do pastor Paulo e da pastora Brenda. Pastora, obrigado mais uma vez. Amém. Eu agradeço, né, a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus possa transformar e que o Espírito Santo molde a sua vida e deixe ser moldado. Porque eu sempre falo que quando a gente está na mão do oleiro e ele nos quebra, nós, né, deixamos ser moldado. O processo é doído, mas quando você entende, é tão maravilhoso estar na mão dele que você fala bem assim, vai, Senhor, me quebra, faz só de novo, porque eu sei que na hora que fazer vai estar melhor. E aí, na hora que você está prontinho ali, você tem um momento de descanso, um momento que o oleiro te admira, e depois ele vai lá e fala bem assim, e se eu fizer assim? E vai lá e molda de novo. Então, deixa, o orgulho não te leva a nada, sabe? Coisas que você às vezes dá uma importância enorme. Quantas vezes você deixa de falar com o seu pai por orgulho, com a sua mãe por orgulho, irmãos por orgulho, o esposo, a esposa, sabe? Você já parou para pensar que menos um dia que você podia estar vivendo o sobrenatural? Entendeu? Tipo assim, Deus tem tantas bênçãos para te dar e por causa do teu orgulho você deixou de viver o sobrenatural. Então, pisou no meu pé, machucou, mas dá nada não, já tá bom. Vamos aqui dividir esse momento, vamos confraternizar, vamos viver o melhor, porque é isso que Deus tem. 120 anos não é nada perto da eternidade. Então, eu tenho um momento, eu posso te amar nesse momento, então vamos nos amar. Vamos amar o seu pai, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã da sua mãe, do seu esposo, dos seus filhos, né? Então vamos ter mais amor no olhar pelas pessoas, pelo seu irmão, pelo seu próximo. Para que eu vou julgar? É muito interessante isso. Eu julgo o irmão, morre no outro dia, meu Deus, era tão bom. Mas ontem você estava falando mal dele, entendeu? Então assim, vamos olhar com mais amor para as pessoas, não somente para quem está do nosso lado, mas com todos que a gente convive. Muito bem. Pastor, obrigado mais uma vez e até o próximo podcast. Obrigado a todos, né? Que Deus abençoe poderosamente, né? E que te uma semana muito abençoada e venha nos fazer uma visita aqui na Reino. Todo dia tem culto, curta, compartilhe. Domingo tem culto às 19 horas e 19 horas, às terças às 19 horas e 30 minutos e às quinta-feiras às 19 horas e 30 minutos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Você é convidado a acompanhar o próximo podcast e entenda, se você precisa de uma orientação, procure sempre a orientação do seu pastor, para que possa ter, de fato, através do conhecimento da palavra, a palavra correta, para que você possa ter um direcionamento para a sua vida. E se você não entender o seu propósito, você não vai permanecer neste processo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Pode Tudo Sobre Ele, Cast.